Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 13 de dezembro, sexta-feira. Que alegria começar este dia e hoje a igreja celebra Santa Luzia, Virgem e Mártir. E neste dia, que é dia de oração, dia de intercessão, eu te convido a rezar pelo mundo inteiro nessa sexta-feira, oferecer os pequenos sacrifícios, porque são bem pequenos aqueles que nós vivemos, comparado ao que nosso Senhor viveu por cada um de nós. Então, nessa sexta-feira, você tem como intenção de oração rezar pelo mundo que sofre, rezar pelas pessoas que hoje se encontram à margem da sociedade. Confiamos as pessoas que estão nas ruas, pessoas que estão nos hospitais, nos leitos de hospitais sofrendo, pessoas que estão nos cárceres, nos presídios e tantas intenções de oração que cada um de nós traz no coração. Também neste dia eu quero te convidar a continuar rezando pelo nosso retiro anual que está acontecendo na nossa casa no Convento do Carmo. Então é uma alegria reunir a nossa comunidade aqui em Belém para poder viver essas graças desse retiro anual, recebendo da parte de Deus, mas também através dos nossos fundadores, da nossa moderadora geral, para esse novo ano apostólico. E ontem, foi um momento muito belo na nossa comunidade, tivemos os engajamentos dos nossos irmãos e irmãs que deram passos tão importantes na vida comunitária no Carisma Sementes do Verbo. E hoje nós teremos os irmãos que vão dar passos vivendo os votos, sejam ele primeiros votos, votos temporários, votos perpétuos. Então, nesse dia, confiemos os nossos irmãos que dão esse passo no caminho da vida consagrada, com recebimento do hábito, aqueles que fazem o seu engajamento definitivo, perpétuo, ao Senhor primeiramente, mas também que se engaja com o nosso carisma. Por isso você é convidado neste dia a rezar, a interceder, a carregar estes irmãos e irmãs e continuar nessa oração. Amanhã, eu venho falando ao longo da semana, será também um dia de grande festa, teremos a ordenação de 3 novos sacerdotes para a igreja e para o nosso carisma. E a cada dia o Senhor vai nos presenteando com uma graça particular dentro da nossa comunidade. E você que tem sido fiel na nossa Lex Divina, que tem carregado a nossa comunidade, não esqueça de escrever no comentário do nosso vídeo a sua ação de graças, a palavra que transpassa o teu coração, vivendo esses passos da Lex Divina que tem nos apresentado a cada dia, a primeira lendo as leituras, e a igreja nos oferece a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, depois perguntando a Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo com essa liturgia, com essa palavra de hoje. Depois o terceiro passo, que é a oração, teu diálogo com o Senhor, a tua conversa com Deus a partir da leitura, daquilo que saltou aos teus olhos, daquilo que transpassou o teu coração. Depois o quarto passo, que é a contemplação, a frase que vai me acompanhar ao longo do dia, a frase que inflama o meu coração, que eu vou ruminar muitas vezes e que ela vai vir de encontro àquilo que hoje eu preciso escutar. E o último passo é a resolução. Quais são o gesto concreto, com a resolução que eu decido neste dia viver a partir desta leitura, a partir daquilo que Deus falou ao teu coração. Por isso é muito importante viver essas graças Lex Divina e que não devem ficar só para nós. Por isso você também é convidado a divulgar este link na sua lista de contatos, a deixar o seu like, porque assim o nosso vídeo vai se tornando cada vez mais conhecido e outras pessoas podem ser alcançadas. Neste dia, da festa de Santa Luzia, peçamos a ela também a sua intercessão por esta mulher que no século IV, na sua vida, foi ceifada de intensa perseguição na igreja, mas que se tornou essa grande mulher e testemunha para cada um de nós. Então, que neste dia Santa Luzia possa interceder por nós, interceder pelos nossos irmãos e irmãs que hoje dão esse passo tão importante. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Na primeira leitura de hoje, a gente vê que na caminhada, muitos desistem e outros buscam outros deuses. E é engraçado porque hoje tem irmãos que estão dando passos importantes no nosso carisma, mas a gente sabe que mesmo numa vida, seja ela religiosa, mesmo num caminho matrimonial,
Mesmo numa escolha que nós podemos fazer de fidelidade, ainda assim nós podemos ser tentados a desistir e até mesmo fracos na decisão que nós tomamos. E aqui o profeta, ele vai chamar a atenção para o risco de desobedecer a Deus e seguir outros caminhos. Então essa leitura é muito propícia hoje para nós, em especial para os nossos irmãos da comunidade que estão nos acompanhando, vivendo essa Lexio Divina, você que está se preparando para esse passo tão importante. Peçamos ao Senhor a graça através do profeta Isaías, pela sua intercessão, não desobedecermos a Deus, mas entrarmos no caminho de obediência que nos leva a sermos fiéis nas nossas escolhas e a buscarmos a escolha certa. Aquilo que o Senhor nos chamou, né? Desde do ventre da nossa mãe, diz o profeta Isaías, nós somos escolhidos. Não nessa leitura de hoje, mas a gente sabe que o profeta nos fala, né? Desde o ventre da nossa mãe há uma escolha de Deus, o qual nós entramos, acreditamos e queremos corresponder. Mas para isso precisamos todos os dias renovarmos a nossa escuta e a nossa obediência a Deus e seguirmos o caminho que o Senhor nos aponta, não outros caminhos, como foi dito aqui na primeira leitura. O salmo de hoje é o Salmo 1. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhadas e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. O salmista de hoje nos dá uma direção. Ele diz, quem vos seguir terá a luz da vida. Então a gente já tem aqui uma receita. Aquele que segue o Senhor terá a luz da vida. Aquele que segue o Senhor terá o caminho, né, a estrada certa. E ele vai dizer, feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, mas que entra no caminho de Deus, que encontra o seu prazer na lei do Senhor. Não é aquele que vai buscar o caminho dos malvados nem dos perversos, mas sim é aquele que medita dia e noite sem cessar. Então, qual é a estrada que nos leva ao bom caminho? É a palavra de Deus. E nós somos convidados dia e noite a meditar esse caminho que nos conduz à vida eterna. Então, por isso, a Lexio Divina é essa boa seta, né? Esse bom endereço, assim a gente pode dizer, que nos leva a essa estrada. Porque o próprio salmista vai dizer que quem medita dia e noite sem cessar a lei de Deus através da sua palavra, encontra o caminho certo, encontra a luz da vida. E aí no finalzinho do salmo ele vai dizer assim, Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então busquemos a boa estrada, irmãos. Peçamos o discernimento e a boa direção para seguir o caminho dos eleitos, não o caminho dos malvados. Porque o caminho dos malvados, como diz a leitura de hoje, o salmo, nos leva à morte. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Vejo o filho do homem que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. No evangelho de hoje, Jesus reclama justamente da infantilidade aqui das autoridades religiosas, guiadas por melindres e não conseguem enxergar os sinais de Deus. Então, o que é que ele está repreendendo aqui? É o comportamento infantil, que ele até vai simbolizar como crianças sentadas nas praças que ficam gritando. Eles estão presos a pequenas leis, mas eles não enxergam os sinais de Deus. E o sinal por excelência aqui é Jesus, que está presente no meio deles. Então, quantas vezes nos prendemos a pequenas leis e regras e esquecemos
de perceber o sinal de Deus que passa também através das autoridades constituídas na nossa comunidade, na nossa igreja. Então hoje o Senhor nos convida a estarmos atentos, a reconhecermos os sinais de Deus no meio de nós e seguirmos o Senhor nessa boa estrada que nos conduz o salmista neste dia. Então que nessa sexta-feira possamos ser iluminados pela luz do Senhor, sigamos o bom caminho, a boa estrada, peçamos ali a graça da fidelidade e rezemos por estes irmãos e irmãs que hoje dão esse passo importante para a nossa igreja e para o nosso carisma. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.